de dentro para fora, o exógeno, o exógeno de fora para dentro, certo? Aí de fora para dentro, como é que o indivíduo pode estar dentro das condições para ter um câncer? Como os meninos falaram lá, tabagismo, alcoolismo, química, tá certo? Açúcar. Oi? Mais de 3 o quê? Peraí, pode explicar. Eu consumindo alimentos micro-ondas, no futuro distante, posso ter algum problema assim? Pronto. Deixa eu falar para vocês, eu vou responder essa pergunta, certo? O que é que acontece? Essas são as endógenas, tá certo? Mas vamos lá, falar um pouquinho aqui de anatomia, que também está chegando perto de né? A gente já dá um salto quanto a isso. Eu comprei ao Edson um CD, lá em São Pedro, vamos comprar lá em São Pedro. Aqui, ele comprou um CD, não, mas é mais barato. Ele foi mais barato. Não, mas você vai fazer desodorante, tá bom. Deu pra hoje. Não, mas ela é novinha. Vamos comprar aqui na Americana mesmo? O Edson comprou aqui, não, você lembra, o original americano, lá na concessão de CDs. E eu gostei de CD, pedi a ele emprestado para fazer uma cópia. Eu fiz 10 cópias, porque eu gostei muito, eu queria vender, eu queria CD bom e tal. Certo? Quando a gente fala de células, certo? Vamos lembrar lá na 8ª série. Como é que faz a multiplicação de células? Como é que o nosso corpo funciona? Através da mitose. Tá certo? A mitose, ela vai pegar uma célula mãe que vai produzir duas células filhas idênticas. Tá certo? Então, na mitose, ó, ela se dividiu formando 2 células idênticas. Beleza? Como é que ocorre o câncer? Aí eu peguei, devolvi o CD de Edson e fiquei com um pra mim. Vendi 9, fiquei com 1. Agora eu vou fazer mais 1000 cópias, eu vendi tudinho. Uma hora ou outra, dessas 1000 cópias que eu fiz dessa cópia, ela vai fazer o quê? Vai falhar. Tá certo? Então, agora que começa a mutação genética, ó, em vez de ter células idênticas, ela vai começar a fazer células diferentes. E a ação de reprodução, tá certo? Do metabolismo de reprodução dessas células mutadas é muito maior do que as nossas células normais. Então elas crescem com mais rapidez. E quando o câncer descoberto, dissemina muito rápido, exatamente. Certo? Então é dessa forma que ocorre endógeno. Existe um exame que se faz, tá certo? Mas não é barato. Tá? É um exame que vai fazer pesquisa em genes supressores de câncer, do BRCA1 e BRCA2. São supressores de câncer, certo? Se for pesquisar geneticamente, vai fazer uma pesquisa lá na mitocôndria das nossas células, e lá, através de alguns ensaios, é possível verificar se nós, tá certo? Vamos ter algum tipo de patologia pesquisando o gene da nossa mãe. Ok? Então, vai descobrir se eu posso ter diabetes, se eu posso ter pressão alta, tá certo? Mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Então, tudo isso é pesquisado lá nas nossas mitocôndrias, mas isso custa muito caro. Tá certo? Eu conheci um paciente que pesquisou e mesmo assim não. Pronto. Aí agora eu vou chegar nisso aí, já chegou essa pergunta, esqueci não, porque me ajuda também. Aí o que acontece aqui, ó? Angelina Jolie. Ela fez a retirada das duas mamas porque a mãe dela teve câncer, a mãe dela teve câncer e a probabilidade dela ter câncer estava quase 100%. Então, o que foi que ela fez? Descobriu que o BRCA1 tinha uma mutação genética em um desses supressores de câncer e retirou as mamas. Posteriormente, ela descobriu também que um dos supressores de câncer dela, que ela descobriu a mutação genética, também era supressor de câncer de útero, de ovário. Foi o que ela fez? Retirou também. Ela foi um boom mundial, principalmente dentro das religiões, porque ela foi julgada como se estivesse se mutilando. Tá certo? Mas não tem nenhuma lei que diga que não pode ser feito isso. Tá certo? Então o que acontece? Ela tem a célula
não, mutada, ainda não é um caso, ela tem um defeito genético. Uma hora ou outra você pode dar uma disfunção e começar essas células mutadas a se reproduzirem erroneamente, certo? Então, uma hora ou outra, mesmo ela tendo feito isso, ela retardou o diagnóstico de alguma patologia. Por isso que eu disse, quem conhece paciente que pesquisa que mais morre de câncer. Por quê? Porque ele tem uma célula mutada. Ela sabe que tem, mas não tem ainda uma tecnologia que faça um scan e diga, eita, está do lado direito, esquerdo, aqui. Vou tirar essas células aqui. Não tem. Certo? No caso do mais de 3 vezes, Ana Maria Braga, ela acho que ela tem um Oscar, né? Ele venceu o câncer. Já foram 3 cânceres que ela suportou. Ela venceu aí. Tá? Por que é reincidente? A célula está como, gente? Mutada. Tá certo? Um exemplo, a paciente teve câncer de mama, retirou a mama. Está curada, achou a cura. Cura é uma palavra muito forte para quem tem câncer. Tá certo? A retirada do câncer é daquela região. Mas aí tem o que lá dentro da paciente? Células sendo multiplicadas erroneamente. Tá certo? Por isso que pacientes com câncer são acompanhados de 5 em 5 anos, depois de 10 em 10 anos, assim, até o fim de sua vida. Por isso que é reincidente, porque existe uma célula mutada e essa célula não vai parar de se multiplicar. No caso de efeitos a longo prazo, existem efeitos, na são radiológica, vocês vão poder estudar isso aí, efeitos determinísticos, que são aqueles efeitos da radiação que é notório assim que é aplicada a radiação. Um exemplo, radioterapia. Por que a radioterapia ela é seccionada? São sessões. Porque se for administrado de uma vez no paciente, ele não vai suportar. Por isso que são feitas doses altas, mas em sessões. Tem doses que são tão altas que fazem queimaduras do paciente, que a gente chama de radiodermatite. Tá certo? Então, existe esse que é determinístico, existe o estocástico, que não era para ser o nome estocástico, o nome era para ser probabilístico, porque dentro da justificativa dos efeitos estocásticos, há uma probabilidade de ocorrer um câncer devido a algum tipo de uso de química, alguma coisa do tipo, tá certo? Não é sabido dizer o seguinte: você está bebendo, você vai ter câncer de intestino, ou de estômago, ou de boca, ou de garganta. E sabe como é que vai funcionar o corpo daquela pessoa. Mas também é do nosso conhecimento que são químicas, são coisas que não fazem bem à saúde. Correto? Tá muito filho, tá? Que não faz bem à saúde. Vou desligar um pouquinho para você baixar esse negócio também. Então o que acontece? Eu também não posso dizer a você que sim nem que não. Há uma probabilidade sim, mas eu não sei como é que é a sua vida, se você só come comida de micro-ondas. Ou se você come uma vez esporadicamente. Da semana em casa tem micro-ondas e tem um forno, né? Só que eu parei de usar micro-ondas. Com medo. Ninguém sabe. Não tem radiação. Aliás, existe sim radiação, mas ela não é ionizante. Pronto. A radiação do nosso celular é de micro-ondas. Certo? A radiação da nossa rádio, é de micro-ondas. O Wi-Fi, a nossa lâmpada, esses danados aqui que eu esqueci toda vez, projetor, são micro-ondas. Então, assim, são radiações não ionizantes. Eles não têm o poder de ejetar elétrons no nosso átomo, ionizando a matéria. Certo? Então, pode usar tranquilamente. Agora, assim, o uso demasiado de outras coisas, e principalmente químicas, aí sim. Tem gente que, ó, eu falei da castanha do Pará para vocês, eu falei? Da castanha do Pará, não. A castanha do Pará é o alimento mais radioativo do mundo. Aí a nutricionista passa o seguinte: vai comer isso de manhã, tarde, de noite, né? Castanha do Pará. 5 castanhas do Pará, ó. A nutricionista ela põe lá, pressão. 5 castanhas do Pará no lanchinho. Gente, pelo amor de Deus. Alguém aqui levanta a mão e me diga o que é que castanha do Pará enche de barriga. Eu vi uma matéria que diz que ela é, depois de tirada, cascada assada, né? Ela é tipo assada, tipo batata frita em um óleo, depois ela tira dali, coloca numa máquina, numa centrífuga, para secar ela de cascadinha,
Para pôr, não, ela já está descascada. Eles tiram a casca, aí põe para fritar, depois eles tiram, colocam no centrífuga. É todo um processo cheio de coisas que não prestam. Não, mas não é por conta disso não. O que acontece? O tratamento pós aí vai de fabricante, né, para ter conservas para ir para o supermercado. Mas de fato, o fruto em si, antes do seu preparo, seja ele qual for, in natura ou não, ele já tem radiação, é o fruto mais radioativo do mundo. Porque vocês já viram, ou depois vocês podem pesquisar e ver a árvore da Cachoeira do Pará é gigantesca, certo? Então, quanto maior a árvore, maior vai ser sua raiz. Então, a raiz ela, vai muito profundo e traz do solo radiação, tá certo? A radiação proveniente dentro desse fruto, ela não vai matar, ela não tem a capacidade disso, não, tá certo? Mas ela tem efeitos colaterais, tá certo? Quem faz o uso de castanha do Pará demasiadamente, ou então diariamente, vai dizer, poxa, a dieta tá ótima. Eu como 5 castanhas do Pará, já fico saciado, tomo um copo d'água. É mentira, só porque a nutrição já passou, gente. Não enche não, barriga não. Tem seus nutrientes? Tem, como todo qualquer alimento, tá certo? Mas não é um legal, principalmente para a saúde da mulher, tá bom? Porque um dos principais efeitos colaterais do uso da castanha do Pará é a alopecia. Você sabe o que é a alopecia? Queda de cabelo, aí tá, ó. E o cabelo caindo. Certo? Aí depois desse menino eu tô comendo só que você passa pelo nutricionista. Mas olha, o cabelo passa a mão, cai. Por conta de quê? A castanha do Pará não sabe. Enfraquece também os dentes. Descamação na pele, dermatite. Exatamente, dá uma descamaçãozinha na pele e ninguém sabe. Aí não é porque eu usei o objetivo lá estava vencido. Não, porque aquela maquiagem que eu comprei de R$5 não presta. Não presta mesmo não, mas não é maquiagem, tá certo? São hábitos que a gente às vezes esconde, a gente se, como é que se diz? Auto-sabota, certo? Depois vocês pesquisam lá. Qual o maior fluido radioativo do mundo? É uma bicha diferente. Mas faz o selênio da natureza. Também, o selênio também, exatamente. Certo? Inclusive, gente, vocês vão ver mais na frente, eu vou mostrar isso aqui mais com vocês com clareza no final, mas eu vou comentar com vocês agora. A radiação, nesses nossos prédios, principalmente nos subsolos, ela é em grande quantidade, vocês sabiam? Essas falésias, aquelas falésias lá de Jacumã, do Conde ali, por ali, não lembro o nome agora. Dos gigantes. É uma falésia não sei de quê. Mas tem várias, lá, né? né? Do Conde, do Não é por ali, né? Pronto. Tem várias. Essas falésias, elas também têm uma quantidade grande de radiação. Tá certo? Quanto mais profundo for, maior é a quantidade de radiação aqui nesse momento. Por exemplo, uma rachadura da parede. Tá certo? A gente tem aquela rachadura da parede, por ali a radiação está barrada, vamos dizer assim. Aquela rachadura da parede ela pode trazer radiação do solo para nós. No banheiro, através de nossos vasos sanitários. Por quê? Porque a gente tem um caminho que vai até o solo para ser jogado os dejetos. Certo? Então, é bem complicada a situação. A gente entendendo bem direitinho. Então, não é um micro-ondas que vai fazer com que altere todo o ciclo, certo? Esse é Maxwell. Ele desenvolveu vários estudos nos campos dos fenômenos eletromagnéticos. Esse físico escocês mostrou a existência de campos eletromagnéticos, inclusive na ressonância magnética nuclear, a gente utiliza um campo magnético, tá certo? Um grande campo magnético, que é o magneto gigantesco que a gente tem, grandinho. E trata-se da concentração de cargas elétricas e magnéticas, as quais movimentam-se como ondas. Por esse motivo, são chamadas de ondas eletromagnéticas e propagam-se na velocidade da luz. Esse cara aqui, que eu não sei pronunciar esse nome aí, tá? Ele era um cara que criou uma nova profissão, soprador de vidro. Como foi um boom a questão desses raios catódicos, de ligar esse possivelmente na tomada e acender, ninguém sabia o que era, certo? Todo mundo queria ter uma ampola daquela em casa. Então, se disseminou muito essa profissão, soprador de vidro, e ele fazia essas ampolas aí, ó, ou termômetros, tá certo? Nesse caso aqui, ele
fez uma ampola, isso aqui é mercúrio, estava fazendo a questão da pressão para encher aqui a ampola, tirando o vácuo, na verdade, certo? Aliás, tirando o ar, né? Esse aqui é Crookes. Crookes, grande pesquisador de tubos, ele escreveu vários trabalhos científicos sobre os raios catódicos. É tanto que a primeira ampola foi chamada de ampola de Crookes, certo? Em suas experiências de descarga elétrica e alto vácuo, observou algumas características e demonstrou que os efeitos fluorescentes no tubo ou qualquer objeto sólido colocado entre os polos cátodo e ânodo, o raio era emitido perpendicularmente à placa do cátodo. O raio era defletido por um campo magnético e era capaz de aquecer o corpo. Todo mundo visualizava esse fenômeno, mas ninguém entendia o que acontecia ali, certo? Quando um belo dia... Uai. É o sinal. Eu vou